Muito bem. E aí, se você se lembrar da semana passada, nós falamos do sofrimento como um alerta, o sofrimento como um alerta, como se fosse um alarme, como se fosse uma sirene, como se fosse aqueles sinais, quando você se aproxima de algum perigo, alguma coisa, toca um sinal, toca um alarme. E aí nós vimos na semana passada que o sofrimento nos traz vários alertas. Por exemplo, que nós vivemos num mundo imperfeito. Ele nos faz lembrar, nos faz notar e entender que nós vivemos num mundo de cabeça para baixo por conta do pecado, num mundo em que as coisas não são como deveriam ser. O sofrimento também, nós vimos, nos alerta para que a gente entenda que nós vivemos e convivemos com pessoas que são imperfeitas. Então as pessoas às vezes nos fazem sofrer, nem sempre conscientemente, aliás, a maioria das vezes não conscientemente, mas somos pessoas imperfeitas. Então nos alerta isso. Muitos dos nossos sofrimentos são causados por terceiros e isso nos alerta de que vivemos entre pessoas imperfeitas. Também nós vimos na semana passada que o sofrimento nos alerta que nós também somos imperfeitos e nós também trazemos sofrimentos para nós mesmos, nas nossas decisões erradas, nos caminhos que nós trilhamos, e isso faz com que a gente mesmo sofra. Então, também é um alerta para nós mesmos. E aí, no último lugar, nós vimos na semana passada que o sofrimento nos alerta de que às vezes Deus, por sua vontade, simplesmente por sua vontade, nos deixa e nos permite sofrer. Simplesmente por isso. Muitas vezes o nosso sofrimento não é culpa do outro, não é culpa nossa, é simplesmente Deus permitindo que a gente sofra. E hoje nós vamos explorar esse último tópico, esse último tema que nós vimos... lá, o Serginho disse que notou também, viu? Do meu penteado. Então nós vamos explorar esse tema aqui no dia de hoje. Falar por que Deus permite que soframos. Por que Deus permite que a gente sofra? Por que Deus ele poderia simplesmente dar um jeito e de que a gente não sofresse mais, e de que a gente vivesse tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso, mas Deus nos permite sofrer. O próprio Deus sofreu nesse mundo e Ele mostrou para nós que o sofrimento é um caminho inerente à vida, a este mundo. Mas para nós, fala a verdade, quando a gente sofre, a gente não quer entender os porquês. Quando a gente sofre, a gente não quer explicações. A gente não quer que a gente entenda o que está acontecendo na nossa vida. Então vamos ao texto bíblico. Abra sua Bíblia aí na 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 19 a 21. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 19 a 21, que diz o seguinte: porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Olha que texto bonito, que texto interessante aqui da palavra do Senhor na 1 de Pedro, na 1 de Pedro, no capítulo 2. Então, ele parece que está trazendo uma outra face da moeda daquilo que Jesus disse lá no Sermão do Monte. Se você se lembrar lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus disse o seguinte: olha, amar quem te ama, isso é tranquilo, todo mundo faz, até os pagãos fazem isso. Agora o desafio do cristão é amar quem nos odeia, é amar os nossos inimigos, é amar aqueles que não nos amam, porque amar quem ama, até o próprio bandido, a pior pessoa do mundo, também ama aqueles que o amam. Por exemplo, ama a mãe, ama a esposa, isso aí é tranquilo. O nosso desafio é amar quem nos odeia. E aí, se você for olhar para Pedro, ele parece que faz uma analogia muito semelhante. Ele diz o seguinte: olha, sofrer porque nós fizemos algum mal, até aí tudo bem, né? Aqui o contexto é de um escravo que sofreu açoites, talvez por ter fugido, mas por ter cometido algum mal contra o seu senhor. Então ele está falando o seguinte: olha, quando a gente sofre porque fez mal, até aí tudo bem.
Isso aí é normal. Isso é a coisa mais comum do mundo. Você faz um mal, você recebe um castigo. Isso aí não tem muita explicação. Não precisa nem de muita explicação. Agora, é até uma coisa corriqueira, para a época, principalmente, quando a gente fala de escravidão. Agora, o cristão é chamado para sofrer, inclusive injustamente. É chamado para sofrer quando nós estamos fazendo bem. É chamado para sofrer quando, inclusive, a gente não fez nada de mal para ninguém, né? Muitas vezes a gente se pergunta nisso quando está sofrendo. Não, que mal que eu fiz? O que eu fiz de errado? E Pedro está falando, não, muitas vezes a gente vai sofrer sem ter feito nada de errado, sem ter cometido nenhuma injustiça. Na verdade, a injustiça está acontecendo para conosco. É isso que Pedro está falando aqui. E nós somos chamados para isso. E Deus, quando olha para nós, Ele está dizendo isso, que é louvável diante de Deus. Olha só que interessante. Deus, quando olha para o nosso sofrimento injusto, Ele olha com um olhar de compaixão. Ele olha com um olhar de misericórdia, porque o próprio Cristo sofreu. Então, dói no nosso coração, mas Deus nos permite, porque dessa forma nós vamos nos parecer mais com Cristo. Nós vamos seguir o exemplo de Cristo, que também sofreu injustamente. Nós vamos seguir o exemplo de Cristo, que também sofreu sem ter feito mal para ninguém. Então, note que o crente, ele é chamado para sofrer, inclusive injustamente. Então, aí tentando responder a pergunta, por que então nós sofremos? Coloca aí, por que nós sofremos? Por quê? Por que Deus permite? Deus poderia colocar outra coisa? Bota aí na tela, isso. Por que nós sofremos? Tá, eu entendi. A gente sofre, inclusive, injustamente, mas a pergunta que fica, por quê? Por que Deus não fez um mundo diferente? Por que Deus não transforma as coisas de uma forma diferente para que a gente possa aprender sem ter que sofrer? Para que a gente possa seguir os passos de Cristo sem ter que sofrer? Para que a gente possa chegar até o céu sem ter que sofrer? Por que a gente sofre? Por que as coisas funcionam assim? E aí a gente percebe que, na verdade, a resposta à pergunta que Deus dá através do sofrimento não é o porquê. Não é o porquê. Porque Ele não vai responder. Mas a resposta que a gente vai ter no sofrimento é o para quê. Para quê? A gente sofre e sem saber o porquê. A gente vai carregar a cruz sem saber o porquê. Mas por que aconteceu isso? Deus está falando, não importa. O porquê, o motivo pelo qual você sofre, não importa muito. Pedro está dizendo o seguinte, o importante da pergunta que você tem que fazer quando você sofrer, não é por que Deus eu estou sofrendo, mas a pergunta que você tem que fazer para Deus é, para que eu estou sofrendo? Qual é a motivação? Onde eu tenho que chegar a partir desse sofrimento? O que eu tenho que colher nesse sofrimento? O que eu tenho que aprender com esse sofrimento? O que eu tenho que seguir com esse sofrimento? Essa é a pergunta. Porque Pedro está dizendo isso. A gente sofre, não por quê? Para quê? Para parecermos mais com Cristo. Para quê? A resposta é, qual é o caminho que a gente usa, para que a gente usa esse sofrimento? Então, a resposta do título da mensagem, a mensagem acabou agora. A mensagem já acabou. Porque o título da mensagem era, por que Deus permite que soframos? A resposta é, não sabemos. Não sabemos e não temos como saber. Nós não temos como saber. Até simplesmente você não vai entender se Deus quiser dizer. Imagine só, se Deus falasse, tá bom, eu vou responder toda vez que você sofrer, eu vou chegar para você e eu vou explicar por que você está sofrendo. A gente vai sofrer 2 vezes. Primeiro porque está sofrendo. E depois porque a gente não vai entender o porquê que Deus está explicando. Deus está falando, olha, por conta disso, daquilo. Daí você fala, não, mas eu não concordo muito. Ou não dava para fazer um outro caminho. Mas a gente não entende nem aquilo que está na nossa frente, na ponta do nosso nariz, que dirá os desígnios de Deus, que dirá aquilo que Deus coloca na nossa vida e os grandes mistérios, a gente não vai entender. Então, muito pelo contrário, a gente vai entender menos ainda e vai ficar bravo porque a gente não entendeu o porquê de Deus. Então, a resposta é, para quê? A mensagem já terminou agora.
nós não vamos saber o porquê sofremos. Deus não vai explicar. Mas por que Deus então não criou o mundo assim? Por que Deus permitiu Adão pecar? Por que Deus não mandou dessa forma? Por que Deus não manda um raio do céu? Por que Deus nos arrebata? Por que Deus não faz isso, aquilo? Porque nós não vamos saber. Os desígnios de Deus são insondáveis. Faz me lembrar na época da faculdade. Na faculdade de engenharia, tinha aquelas, na época de prova, a gente juntava uma galera para estudar, né? E aí ficava aquele povo estudando, e aquelas contas assim que enchiam uma lousa daqueles cálculos, as matérias de cálculo, enfim, aquela coisa toda. E aí a gente estava estudando junto para tentar fazer a prova no dia seguinte ou no mesmo dia. E aquela galera lá estudando. E aí chegava lá no desenvolvimento, e aí, pessoal, o que faz agora? Faz isso. E aí chegava num ponto e falava assim, por que é assim? Por que agora você puxa isso aqui? Por que é esse número? Por que você usa essa fórmula? E aí ficava uma discussão, não, mas é por conta disso. Aí tinha um amigo meu, que inclusive é amigo até hoje, ele falava, gente, vamos fazer o seguinte, vamos adotar que isso é a regra, ponto. A gente tem que usar esse número porque tem que usar. Não tem que ficar procurando explicação por que a gente tem que usar. Tem que usar e pronto. O importante é a gente saber fazer o exercício na prova. Aí depois, se você quiser, você faz uma pós-graduação, e aí você entende todos os porquês das fórmulas. Mas agora a gente precisa aprender a fazer a conta, a prova está chegando. Então, não importa, é regra. Tem que usar isso aqui, ponto final. Com o nosso sofrimento é a mesma coisa. A gente não precisa entender o porquê, a gente precisa passar pela prova. A gente precisa chegar lá com a nossa nota boa diante de Deus. Então, não é porquê, é para quê. Para que a gente sofre? Qual que é o sentido do nosso sofrimento? Porque se a gente quiser entender o porquê, a gente vai ficar numa angústia existencial e não entender o sentido. Então Deus fala, gente, vocês não vão saber mesmo, mas aproveite o sofrimento para quê? Entender para que vocês sofrem. Deus não vai explicar para nós, porque os seus desígnios são insondáveis. Então, Deus já nos deu muita coisa revelada que a gente não entende. Para que a gente vai cavucar aquilo que está oculto? A gente simplesmente vai fazer o seguinte: confiemos na vontade de Deus. E ela é sempre boa, perfeita e agradável. A nossa vida é como se fosse um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça que a gente não tem todas as peças. A gente não tem todas as peças, mas as peças que a gente tem são necessárias e suficientes para a gente montar o quadro todo. E a gente tem peças suficientes não para entender os porquês da nossa vida, mas entendermos que nós podemos continuar confiando no Deus que nos deu o quebra-cabeça para montar. Então a vida é assim, esse é o sofrimento, é aquilo que nós passamos. Então, nós temos motivos suficientes, não para entender o porquê, mas entender o para que nós sofremos. E é isso que nós vamos refletir nessa noite. Para que nós sofremos? Para quê? Qual que é o sentido do nosso sofrimento? Ou qual é o caminho do nosso sofrimento? Qual é a orientação do nosso sofrimento? E aí, a primeira lição que a gente tira da Bíblia Sagrada é que o sofrimento serve para nos ensinar, para nos orientar. O sofrimento da nossa vida é algo que serve para nos orientar, para nos direcionar. Nós percebemos que o sofrimento tem a capacidade de nos aproximar de Deus. O sofrimento nos orienta em direção a Deus. O sofrimento pode ser usado na vida do ser humano para se aproximar de Deus, para caminhar em direção a Deus. E eu conheci muitas pessoas que adentraram pelas portas desse templo, por exemplo, e chegaram para mim, principalmente em cultos de quarta-feira, às vezes num domingo pela manhã, e chegam, passam pelas essas portas, nunca tinha entrado na igreja, e chegam, pastor, eu vim aqui porque eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo, estou passando por uma dificuldade familiar, estou passando por um momento difícil financeiro, ou estou passando por um problema de saúde, ou um problema de saúde na família, e eu estou desesperado, e eu preciso me aproximar de Deus. Olha só, o sofrimento nos orienta em direção a Deus. O sofrimento pode ser usado. Vai entender por quê? Não, mas pode ser usado para nos orientar, para nos direcionar em direção a Deus. E quantas pessoas se aproximaram de Deus a partir do sofrimento. Tinha até inclusive uma frase que o povo dizia que estava na Bíblia, né? E eu achava engraçado. Até hoje eu não achei isso na Bíblia. Se alguém achar, depois vocês me falam aí.
Como diz a Bíblia Sagrada, se não vem pelo amor, vem pela dor, né? Eu nunca achei esse versículo, mas é mais ou menos por aí. O sofrimento pode nos orientar em direção a Deus, porque ela é uma oportunidade, o sofrimento é uma oportunidade de nós reconhecermos que somos dependentes de Deus. Enquanto a gente está na crista da onda, enquanto está tudo bem, enquanto a gente tem dinheiro no bolso, tem saúde, família perfeita, está tudo lindo, maravilhoso, parece que a gente se sente o dono do mundo, parece que a gente se sente infalível, parece que a gente passa a ser mais autoconfiante. Eu sou bom, eu tenho um bom trabalho, eu sou inteligente, eu sou perspicaz, comigo ninguém pode, eu sou mais eu, então eu não dependo de ninguém, eu não como feijão na mesa de ninguém, e a gente vai se inflando, e aí vem o sofrimento para nos mostrar que nós somos dependentes de Deus. E o sofrimento pode nos ajudar. Então quer dizer que a gente sofre porque nós precisamos? Não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que o sofrimento é porque nós precisamos nos humilhar. Não é isso. Eu estou dizendo que o sofrimento serve para nos orientar à humilhação diante de Deus, para que a gente aproveite o nosso sofrimento e se humilhe e reconheça que somos dependentes de Deus. Note isso, porque daí vai muita gente querer explicar o sofrimento dos outros dessa forma. Meu pastor pregou domingo que a gente sofre porque Deus quer nos humilhar. Não é isso, eu não tenho porquê de Deus. Eu não tenho procuração de Deus para falar por que a pessoa está sofrendo. Mas já que ela está sofrendo, o sofrimento serve para orientar a pessoa em direção a Deus. Serve para mostrar que a pessoa é dependente de Deus. Note a diferença. Eu não estou querendo explicar, eu não estou dando explicações para o sofrimento. Eu estou dando caminhos nos quais a pessoa pode trilhar a partir do sofrimento. Então o sofrimento serve para nos orientar quem nós somos e quem o nosso Deus é. E nós percebemos que nós precisamos ser dependentes de Deus, que nós precisamos nos humilhar. O sofrimento nos orienta para mostrar que somos fracos e limitados. O sofrimento nos ajuda a isso. Eu fiz tudo certo, eu estudei, eu trabalhei, o que eu tinha que fazer foi feito, e ainda assim não deu certo. Ainda assim eu fui frustrado nos meus planos, ainda assim nada deu certo. O sofrimento serve para isso, para mostrar que muitas vezes a gente não é infalível, a gente é dependente, a gente é fraco, a vida da gente não está nas nossas mãos, a gente não tem o controle absoluto da nossa vida, e o sofrimento serve para nos orientar a isso. Veja, por exemplo, o ano de 2020, quantas previsões, quantos projetos, quantos orçamentos, quantos planos foram feitos para 2020? Todos por água abaixo. Eu, por exemplo, no mês de maio, tinha programado fazer uma viagem internacional. Olha aí, eu corri atrás e tirei passaporte. Uma viagem internacional. Sabe o que eu estava fazendo no mês de maio? 20 dias em casa, dentro de casa, parecendo uma estrela cadente. A mulher me via e já fazia um pedido. Faz isso. Faz aquilo outro. Eu pensando que ia estar lá no Canadá estudando, estava lá a estrela cadente dentro de casa, né? Faz tal coisa, tem aquela coisa para fazer ali. Toda hora era um pedido. Então, os nossos planos, o sofrimento da gente serve para mostrar isso. Para mostrar que nós somos dependentes de Deus. Você pode fazer o plano que você quiser, mas é Deus que vai dar a assinatura final se esse plano é bom ou não, se ele vai acontecer ou não. E o sofrimento nos ajuda a isso, a nos mostrar dependentes de Deus, nos mostrar que somos totalmente incapazes e somos totalmente limitados e fracos quando nós olhamos para o nosso Deus e precisamos dele nos orientando e nos abençoando. Diga amém aí, digite amém enquanto eu tomo minha água. Amém, tem uma galera hoje aqui dizendo amém, Diga amém, Denilson. Amém. Muito bem. O sofrimento nos orienta também porque ele nos faz trazer questionamentos importantes para a vida. O sofrimento nos ajuda a fazermos os questionamentos necessários para a vida. A
gente precisa, às vezes, do sofrimento para refletir um pouco na vida. Para a gente refletir um pouco em quem nós somos, qual que é o sentido da vida. Fala a verdade. Quando você está em sofrimento, você se torna uma pessoa mais reflexiva. Você se torna uma pessoa que pensa mais na vida, que pensa mais nas variáveis da vida, que pensa melhor. Eclesiastes capítulo 7 é um texto que eu leio muito em velório, por exemplo, que ele fala, eu acho muito interessante, que o autor vai dizer, é melhor chegar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. E aí as pessoas falam, nossa, como é que o texto bíblico vai dizer que é melhor chegar numa casa onde há luto do que numa festa? Porque na festa é só curtição. A festa é aproveitar o momento. A festa é usufruir daquele instante, alegria, enfim, que tudo passa. Acabou a festa, acabou a alegria, acabou aquele momento ali. Já no momento do sofrimento, no luto, por exemplo, a gente pensa um pouco mais na vida. A gente reflete um pouco mais na nossa própria existência. Por exemplo, por conta do ministério pastoral, a gente está muito ligado a essa questão de velório, enterro, enfim, porque sempre morre um parente, morre alguém, e o pastor está lá. É uma questão do ofício pastoral. E aí, toda vez que eu vou no cemitério, e eu sempre falo isso para Cris, toda vez que eu vou, eu acho que todo mundo devia ir num enterro, num sepultamento de vez em quando. Uma vez cada 6 meses, uma vez por ano, todo mundo devia ir. Porque eu, por exemplo, quando eu vou passando pelas lápides, eu vou observando a data de nascimento e a data de falecimento da pessoa. E aí eu percebo muitas pessoas que que morreram antes mesmo de eu nascer, por exemplo. E pessoas que viveram muito pouco, jovens, às vezes crianças. E aquilo me faz pensar na vida, porque um dia eu vou ser uma lápide ali naquele cemitério. Isso é invariável, a não ser que Cristo volte antes disso, Maranata, a hora venha, Senhor Jesus, todos nós vamos passar por essa situação. É uma questão inerente à vida, nós vamos morrer, a menos que Cristo volte antes. E aí a gente pensa mais na vida, a gente fica pensando, puxa vida, mas o que eu fiz da minha vida até agora? O que eu posso fazer de melhor? O que eu posso fazer de diferente? Para deixar alguma coisa para as pessoas, uma história, um legado. E isso é importante. O sofrimento nos orienta a isso também, a pensar na vida. O sofrimento nos ajuda a refletir na nossa vida e a pensar como nós estamos vivendo a nossa vida. O sofrimento é um bom orientador. O sofrimento faz nos pensar que a vida é muito mais do que trabalhar igual um condenado e pagar boleto o resto da vida. A vida é muito mais que isso. E por vezes o sofrimento nos ajuda a nos direcionar. Para que eu sofro? Por vezes, para que você aproveite o sofrimento para repensar a sua vida, para refletir a sua situação. A outra coisa que o sofrimento também nos orienta é significar as nossas conquistas. O sofrimento nos ajuda porque ele faz a nossa conquista ter significado. Ah, meu irmão, não tem coisa melhor de que você, depois de passar por um sofrimento, chegar lá no fim e conquistar ou sair daquela situação, né? Eu vejo todo mundo falando, as pessoas falando, nossa, não vejo a hora da gente chegar no fim dessa pandemia e a gente se reunir de novo para um grande culto de louvor ao Senhor, que a gente possa se abraçar e dizer, nós vencemos a pandemia, nós estamos vivos pela graça do Senhor Jesus. Então esse sofrimento vai significar aquele momento lá. E talvez se a gente não tivesse passado, se a nossa geração não tivesse passado por essa pandemia, nossa geração seria muito pior. Mas a gente tem a chance de usar esse momento para que a gente se oriente para as conquistas, para valorizar aquilo que Deus está nos dando, que é a vida. Hoje a gente valoriza o professor. Estávamos até conversando aqui sobre esse martírio que é ter crianças dentro de casa estudando online. Isso é terrível. Isso olha, coisa triste, como diria, coisa terrível, como diria o Marcos Miranda, né? É triste. Você está com a criança dentro de casa e a criança precisa de você e você não consegue fazer nada e aí também não consegue ajudar. O coitado do professor tentando ensinar, difícil. A pandemia nos ensinou a valorizar o professor,
que o professor é alguém que realmente merece ser valorizado na nossa sociedade, que o médico merece ser valorizado, que o profissional da saúde merece ser valorizado. E isso tudo foi por conta do nosso sofrimento. O sofrimento que nós estamos vivendo agora, graças a Deus, está nos ajudando a repensar muita coisa, meus irmãos, e valorizar muita coisa. Pode perceber tudo aquilo que vem de mão beijada? A gente não valoriza. A gente valoriza quando vem da luta, quando vem do sofrimento, quando vem suado. É assim que a gente valoriza as coisas. Que Deus nos ajude a nos orientar no momento do sofrimento em direção à vitória, em direção a significar as nossas conquistas. A gente pode usar o sofrimento, meus irmãos, para nos orientar em direção a Deus. Segundo para quê do nosso sofrimento, o nosso sofrimento serve para nos moldar. Nós não temos os porquês, mas temos um segundo para quê. O para quê? Para que serve o sofrimento? Para nos moldar. Veja aí Romanos capítulo 5, versículos 3 a 4. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Romanos capítulo 5, versículos 3 a 4. Obviamente eu coloquei essa imagem do molde, do oleiro moldando o vaso. Automaticamente a gente remete a Jeremias capítulo 18, que ele teve a visão do vaso sendo moldado pelo oleiro, e às vezes o vaso está quase pronto e o oleiro vai e desfaz e molda novamente. Então o sofrimento serve para que a gente seja moldado por Deus. O sofrimento nos forja, o sofrimento nos molda, o sofrimento nos faz ser mais parecidos com aquilo que Deus quer que sejamos. Então, aí você fala, mas dói, pastor. Por que Deus faz assim? A gente está quase pronto e Deus dá uma mãozada, sabe? Com o oleiro, já viu essa cena? Dá uma mãozada e desfaz para começar de novo a moldar. Isso dói. Meu irmão, dói. Mas iria doer muito mais se a gente fosse um vaso que não atendesse aquilo que o oleiro gostaria que a gente fosse. Nós seríamos descartados, nós seríamos jogados fora. Mas graças a Deus, que ao invés de nos jogar fora, Ele pega e nos molda, Ele pega e nos faz de novo, Ele pega e nos forma da forma como Ele gostaria. E isso é assim que a gente faz, é assim que a gente tem que viver. Dói, é difícil, mas é assim que se forja a semelhança de Cristo, a nossa vida, a semelhança de Cristo. É igual um atleta. Se você for olhar para os atletas, o atleta campeão, ninguém é um atleta campeão de alto nível, dormindo até 11 horas, comendo e bebendo de boa. Ninguém. O atleta, ele se esforça, treinos dolorosos, treinos intensos, para que ele possa estar preparado para a competição. Assim também somos nós. O sofrimento nos ajuda a nos moldar, nos ajuda a nos forjar. E eu acho interessante isso. Não que a gente se alegre. Lógico que não. Ninguém está dizendo, o pastor está mandando falar que quando tiver lá sofrimento, uma doença, um luto na família, a gente vai ficar feliz. Lógico que não, a gente vai ficar triste, dói, o sofrimento é difícil, mas a gente pode saber que em meio às dificuldades, no final haverá um vaso formado de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o que Deus gostaria. Então o sofrimento leva à glorificação, o sofrimento é o nosso caminho para a glorificação. É semelhante a uma faca. Não sei se vocês têm, quem sabe aqui, amolar faca. Eu já até vi vídeo no YouTube, mas até hoje eu não sei amolar faca. Mas amolar faca, basicamente, você vai pegar uma faca e vai pegar uma pedra. Aquelas pedras cinzas, assim. E eu já vi vários e nunca consegui. Mas o esquema da coisa é você passar a faca ali naquela pedra, no atrito, você percebe que a faca vai perdendo, na pedra vai ficando os pontinhos do metal da faca. Imagina só, a faca vai perdendo a sua própria substância, vai perdendo a sua matéria para aquela pedra. É doloroso. Imagine se a faca fosse um ser humano, fosse um ser vivo, seria arrancar pedaços de si. Mas é assim que a faca fica pronta para o corte, fica pronta para o churrasco, fica pronta para aquilo que ela se dirige a fazer. Então nós, muitas vezes, também passamos por esse processo doloroso, difícil, é
é complicado, a gente sabe disso, mas nós podemos aproveitar o sofrimento para deixar que Deus nos molde. A cada passada vai caindo um pouco de nós mesmos e vai ficando mais próximo daquilo que Deus quer. A cada passada, Deus vai nos moldando, Deus vai nos amolando e vai nos preparando para que sejamos instrumentos afiados na mão dele. Então, o sofrimento nos molda porque produz em nós perseverança. A gente vê aqui, produz a perseverança paciente. A gente vive no sofrimento e a gente aproveita o sofrimento para nos tornar casca grossa, para nos tornar pessoas que aguentam a dificuldade, aguentam o sofrimento, pessoas que têm as mãos calejadas. Né? Você pega um camarada da roça, a mão dele parece parece um couro de jacaré, né? De duro. Por quê? De tanto lá usar enxada, usar pá, usar picareta, foice, sei lá o que quer que seja, a mão... Vai a gente, eu mesmo tenho até a minha luvinha lá, tem uma luvinha de vaqueta, viu, Felipe? Quando eu vou mexer com alguma enxada, alguma coisa, uso a luvinha, para ficar, porque minha mãozinha não aguenta. Agora, o camarada que é preparado, ele já está pronto para aquilo ali. Ele faz sem precisar de nada disso. E é assim que nós usamos... tá vendo, Denilson, o Manu? Manu não, o Manu já é soldado, experimentado, né? Mas é assim que Deus nos molda, é difícil, mas o sofrimento nos produz perseverança, nos produz maturidade de caráter, nos produz esperança. Então, são coisas que Deus vai nos moldando, são coisas que Deus vai nos preparando para a vida, vai nos preparando para enfrentar as situações. Então, meu irmão, use o sofrimento para ser moldado por Deus. As melhores lições que eu já ouvi sobre relacionamento com Deus não vieram dos púlpitos. As melhores lições de vida, de como se relacionar com Deus, não vieram dos púlpitos, mas vieram das camas de hospitais, vieram do lamento dos aflitos, vieram das visitas que eu fiz de pessoas que estavam sofrendo e pessoas que mostraram que estavam sendo moldadas por Deus. Foi ali que eu percebi testemunhos maravilhosos que me impactaram muito mais que muitas e muitas pregações, que muitos e muitos estudos, que muitas e muitas conferências teológicas, mas as pessoas que estavam ali sendo moldadas por Deus no sofrimento e deram testemunhos de vida disso, tocaram fundo no meu coração e me mostraram o que é servir ao Senhor. Então, a gente pode aproveitar o sofrimento para a gente ser moldado por Deus. Em último lugar, para que serve o sofrimento? O sofrimento, já que estamos sofrendo, o sofrimento também serve para nos unir. Se o sofrimento serve para nos moldar, se o sofrimento serve para nos orientar, ele também serve para nos unir. Veja aí, 1 Coríntios capítulo 11, versículos 26 e 27. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Olha só, o sofrimento também, meus irmãos, nos ajuda a entender que precisamos nos unir. O sofrimento, para quê do sofrimento? Para nos unir. Nós precisamos dos nossos irmãos. O sofrimento serve para quebrar o nosso orgulho. Vou recapitular, já falei isso 30 vezes hoje, vou falar de novo. Não quero ver ninguém chegando aqui indo visitar quem está sofrendo e falar assim, você está sofrendo porque Deus quer quebrar seu orgulho. Não, não é isso que eu estou dizendo. Você não sabe por que a pessoa está sofrendo, mas a pessoa pode usar o sofrimento para quebrar o orgulho. Pode usar o sofrimento para entender que ela é dependente de Deus, mas também dependente do outro. Conheço muitas pessoas que falam assim, eu não dependo de ninguém, né? Depende sim. Você depende sim. Você acha que não depende de ninguém, mas você depende sim dos outros. E o sofrimento é um caminho para a gente aprender isso na marra. É um caminho para a gente aprender isso, nem que seja fórceps, mas a gente aprende no sofrimento que a gente precisa um do outro, que a gente precisa dos nossos semelhantes. Ninguém consegue viver solitariamente, ninguém consegue viver sem depender uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. E isso não é demérito não, meu irmão, isso é bênção. Isso é bênção. Eu estou com um vizinho novo lá em casa que é muito interessante. Eu comentei com os irmãos aqui, com a outra turma no domingo passado. Ele
mudou lá para perto de casa, e vira e mexe ele bate lá em casa pedindo alguma coisa, né? Às vezes ele pede uma ferramenta, sempre tá lá pedindo alguma coisa. E aí eu estava até comentando com a Cris, o seu Luiz o nome dele, ele me ensinou uma lição. Porque quantas pessoas passaram por aquela casa ali e eu não sei nem o nome, não sei nem quem que é. Passou, foi embora e a gente não ficou nem sabendo. Mas ele veio e abriu o coração dizendo, eu preciso de você, eu preciso da sua ferramenta, eu preciso da furadeira, aí agora eu preciso da broca, do parafuso, da furadeira, preciso e da bucha também. Daí quase que eu falo, você quer a parede também? Eu posso te emprestar a parede também. Então, mas ele mostrou, eu sou dependente, preciso de você. E a gente fez até amizade já. Toda vez ele passa lá, conversa, mostra que é dependente. A gente, não, eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém. Às vezes a gente precisa sofrer, ser esmagado. Deus deixa a gente numa situação para que a gente aprenda isso. Precisa um do outro. E aí nos ajuda a entender, depender dos outros. Não é que a gente tem que ser fardo para os outros, nada disso, não estou dizendo isso. Mas a gente tem que aprender. Eu preciso do irmão, preciso da irmã. Eu acho interessante quando as pessoas me procuram e falam, ai pastor, me desculpe incomodar. Não, meu irmão, se precisa e eu posso te ajudar, me procura. Não tenha receio disso. Se eu posso te ajudar, lógico que vai ser uma bênção. Nós dependemos uns dos outros, porque eu também vou precisar de você. E aí eu estou aprendendo, tá? A Cris sabe bem, eu estou aprendendo a depender dos outros, porque eu também era daqueles que, não, eu não dependo de ninguém, não preciso de ninguém. Mas Deus vai, torcendo o pescocinho do camarada, e aí a gente vai aprendendo a depender. Preciso dos meus irmãos, preciso da minha família, preciso dos outros, preciso dos meus colegas de trabalho, preciso. Deus me colocou em meio a pessoas para que a gente aprenda, e o sofrimento é um para que isso? Para que eu aprenda que eu preciso uns dos outros. Tem outro texto aí, Denilson, coloca aí. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4. Veja só. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Olha só que bênção. O sofrimento nos ajuda a nos unir também, meus irmãos, porque nos abençoa e nos ajuda a abençoar, porque nós fomos abençoados com a consolação que veio de Deus, e aí eu posso consolar os meus irmãos. Então, se alguém estiver sofrendo, a gente aprendeu hoje de manhã na classe sobre Jó, no estudo sobre Jó, na escola bíblica, né? A gente aprendeu o seguinte, às vezes a gente precisa simplesmente ir lá e demonstrar compaixão, demonstrar afeto, abraçar, chorar com quem está sofrendo. A gente não precisa ir lá explicar por que ele está sofrendo. Deixa para explicar depois. Mas chega uma hora, quando a pessoa está sofrendo, ela precisa de ajuda, ela precisa de afeto, ela precisa de carinho, ela precisa de abraço, ela precisa de alguém que chora com ela. E é isso que nós aprendemos. Então, nós podemos usar o sofrimento para nos unir, consolando aqueles que estão precisando. É um texto lindo. A gente recebe o consolo de Deus e a gente consola os outros. E aí, às vezes o nosso sofrimento nos ajuda como preparo para abençoar uma vida. O sofrimento nos une, porque esse sofrimento que eu passo hoje é o sofrimento que o meu irmão vai passar amanhã. Por exemplo, é o que eu sempre digo da Cristolândia. Quem conhece a Cristolândia tem esse método terapêutico. A maioria tem um missionário que cuida de cada unidade, mas os meninos que são os monitores ali eram aqueles que tinham entrado ali por aquelas portas não muito tempo antes. Então, ou seja, são aqueles que estão num degrau um pouco acima do tratamento, contra a dependência química, na desintoxicação, estão nesse processo, estão num degrau acima. Eu estendo a mão para quem está num degrau abaixo e todo mundo vai subindo junto. E todo mundo vai subindo um degrau. É assim que funciona. Por isso que o sofrimento nos une. O seu sofrimento hoje vai te unir a muitas pessoas. Vai te unir a muitas pessoas que passam ou vão passar por esse sofrimento que você está sofrendo hoje. E isso é bênção. Isso é uma bênção. É o que Deus está fazendo para te abençoar, unindo a outras pessoas. E aí você pode chegar para as pessoas e dizer verdadeiramente: eu entendo o que você está passando. Porque uma coisa é você falar, eu entendo o que você está passando, sem nem entender. Sem nunca ter passado. Outra coisa é você passar. E aí chega para a pessoa e fala, eu entendo o que você está passando. Essa dor é dolorosa mesmo. Por isso que eu estou aqui com você. Porque eu sei que dói. O coração lá no fundo, a alma está dolorosa. E eu sei disso. Então,
Deus nos dá sofrimento para que a gente aprenda também a unir uns aos outros. Ah, mas aí eu não passei por nada disso. Então, o Paulo falou aos Gálatas, capítulo 6. Então, use o sofrimento para se unir, para ajudar um a carregar a carga do outro. Meu irmão, tá difícil o seu sofrimento? Então vem cá, eu vou carregar junto contigo. Ou peça, meu irmão, tá difícil meu sofrimento, você não pode me ajudar a carregar um pouco, não? Pode pegar aqui a carga um pouquinho para mim, porque tá complicado? Então, o sofrimento também serve para nos unir. Então, concluindo, meus irmãos, a mensagem de hoje, a gente não vai entender os motivos do sofrimento. Você não vai entender, você pode querer explicação. Eu já dei várias explicações teológicas aqui, né? Questões complexas, né? Eu falo com os meus amigos pastores também. Nossa, mas você está pregando isso na igreja? O povo está entendendo alguma coisa? Se está entendendo plenamente, não sei. Eu sei que é complexo, até eu tenho dificuldade de entender. Questões teológicas, né? Por que existe o mal, o sofrimento, tudo isso muito complexo. Mas a gente não vai entender exatamente por que você está com esse caso de saúde na família, por que teve o luto na sua família, por que o Covid bateu na sua porta, por que você está passando por esse desemprego. Você não vai entender o porquê. Mas você pode usar esse sofrimento para ser orientado por Deus. Você pode usar esse sofrimento para deixar-se ser moldado por Deus. Você pode usar esse sofrimento para unir-se às pessoas. Então, meus queridos, é difícil sofrer, ninguém gosta de sofrer, nós não nascemos para sofrer, mas a gente pode usar o sofrimento para causas boas, para que a gente possa crescer e amadurecer na presença do Senhor, em nome de Jesus.